Graça e paz, meus irmãos. Quero compartilhar com vocês um pouco da palavra de Deus que se encontra no livro de João, capítulo 6, versículo 1 ao 21. Vamos lá, me acompanha nessa leitura. Vamos ver vamos desmiuçar versículo por versículo aqui o que está nas entrelinhas, no meu ponto de vista, na minha visão, na minha ótica. Vamos destrinchar comigo? Vamos lá. Vamos começar por versículo 1. Acompanhe aí na sua Bíblia. Depois disto partiu Jesus para o outro lado do mar da Galileia, que é o de Tiberíades. Aqui já tem a primeira curiosidade. Aqui já tem o primeiro. A gente já vai desmiuçar esse primeiro versículo aqui. Esse mar da Galileia e de Tiberíades também é o lago de Genezaré. Esse mar não é um mar, é um lago. É um lago de água doce. Não é? Um lago de água doce. E aqui fala mar da Galileia e mar de Tiberíades. Por ele ser um lago tão grande, tão extenso, eu acho que o povo chamava de mar. Mas é o lago de Genezaré, um lago de água doce. Ok? Já começamos aí tirando de dentro do texto alguma coisa aí, né, pra gente aí aprender um pouco mais. A gente encontra essa afirmativa também no livro de Lucas, capítulo 5, versículo 1. Tá bom? Vamos para o segundo, versículo 2. E a grande multidão o seguia, porque via os sinais que operava sobre os enfermos. Então aqui no versículo 2, diz que muita gente acompanhava Jesus, né? Porque Jesus operava os sinais e curava os enfermos, né? E restaurava vidas. Então onde Jesus passava, uma grande multidão o acompanhava, né? Não acompanhava crendo que ele era o nosso Salvador, que ele era o ungido de Deus, que ele era o Messias prometido, que ele era o profeta. Eles não acompanhavam Jesus com essa visão. Acompanhavam Jesus, que era um homem que fazia milagre. Então eram pessoas que queriam uma oportunidade, né? Oportunista, queria uma oportunidade, no meu entendimento, de se satisfazer de alguma coisa através de Jesus Cristo. Uma cura, não sei, um milagre, não sei, né? Através de Jesus Cristo. Mas o que é que a gente entende? Que ele não acompanhava Jesus porque Jesus era o Messias, o Filho de Deus. Não, porque Jesus fazia milagres e prodígios, né? Mais à frente a gente vai entender isso. Mais à frente, aqui mesmo nesse estudo, a gente vai entender que esse povo acompanhava Jesus só pelos milagres que ele fazia, né? Mesma coisa existe hoje. Se a gente trouxesse para os dias de hoje, muita gente dentro da igreja, nos cultos de orações, nos cultos do lar, buscando Jesus, assistindo os cultos, saindo emocionados, chorando, louvando, mas quando sai da igreja, aquilo tudo passou. Porque a intenção não é louvar e adorar o santo nome de Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador. A intenção é buscar uma cura, a restauração de um casamento, uma porta de emprego, para muitas pessoas que vão na igreja buscar Jesus por isso. Chegam lá, se emocionam, choram, cantam, louvam, mas sai da igreja ali, a vida continua normal, né? Fazendo aquilo que não compete a um cristão, tá bom? Então, mesma coisa acontecia naquela época de Jesus Cristo. Vamos lá para o terceiro.
E Jesus subiu ao monte e assentou-se ali com os seus discípulos. E a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. São 3 e 4. E Jesus subiu ao monte, separou-se um pouco da multidão com os seus discípulos. E o 4 diz que a Páscoa dos judeus estava próxima, né? A Páscoa dos judeus, o que eu entendo como Páscoa dos judeus, já era comemorada há muito tempo, desde a época de Moisés, com o faraó, da libertação do Egito. A Páscoa dos judeus é a libertação do povo de Deus daquela época. Vocês lembram que os judeus, que eram hebreus, viviam escravizados pelo povo faraó, né? No Egito. E Deus usou Moisés para libertar o povo, para levar o povo de Deus para uma terra que não podia adorar o Senhor, né? E fazer os cultos, exaltando o nome do Senhor, o Senhor Deus. E todas as pragas que Deus botou, e Moisés indo lá pedir para libertar o povo, e o faraó não libertava. Então a última prova foi a morte dos primogênitos. Que foi que Deus mandou Moisés, junto com o povo de Deus, fazer, os hebreus? Matar um cordeiro, um animal, né? Limpo, sem manchas, sem marcas, sem defeito, e pegar o sangue desse animal e passar na frente das casas, como forma de identificar ao anjo da morte que vinha para matar os primogênitos, para que nessas casas que tivessem essas marcas, ele passasse direto, não, mal nenhum acontecesse para essas casas. E as casas que não tivessem a marca do cordeiro, né, do sangue do cordeiro, ia ter a devastação da morte do primogênito, inclusive do filho de Faraó. E isso aconteceu. As marcas do povo de Deus, das casas do povo de Deus, tudo marcado com o sangue do cordeiro, e o anjo da morte chegou onde via, passava direto e atingiu todos os primogênitos. E o faraó, a partir daí, libertou o povo de Deus. Chamou Moisés e disse: ó, leva teu povo, vai adorar teu Deus, né? Segue, porque não aguentava mais. Então, e isso foi lembrado para o resto da vida. Onde é que a gente identifica melhor isso aí? Livro de Êxodo, capítulo 12. Capítulo 12, você vai entender que a Páscoa se refere a isso, a libertação do povo. E a mesma coisa serviu como Jesus para a gente, que Jesus para a gente. Estou pegando aqui esse Páscoa, do versículo 4, estendendo um pouquinho mais, mas só para deixar claro aqui a Páscoa. E Jesus é a nossa Páscoa. O Cordeiro que maculado, sem defeito, sem mancha, sem pecado, que morreu por nós. Que verteu o seu sangue para salvar o povo. O povo que lhe adora, que reconhece Jesus como Senhor e Salvador de sua vida. Então morreu na cruz, derramou o sangue para a libertação, para a nossa libertação. Hoje nós somos livres do pecado e da morte, da segunda morte, né? Por causa do sangue do Cordeiro, que morreu por nós, pelos nossos pecados. E Jesus é a nossa Páscoa. E a Páscoa de todos hoje, né? Através da nova aliança que Jesus deixou. Tá bom? Vamos passar para o próximo. Versículo 5. Versículo 5. Então Jesus, levantando os olhos, e vendo que uma grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: onde compraremos pão para estes comerem? Jesus perguntando a Filipe onde compraria pão para alimentar aquele povo que o acompanhava. E Jesus, que sabe de todas as coisas, né? No 6, no versículo 6, ele diz que foi para testar Filipe, para experimentar o que é que Filipe ia falar, né? Agora Filipe que andava com Jesus, que via todos aqueles milagres que Jesus fez, um dos primeiros discípulos de Jesus, viu tanta cura, tanto milagre sendo feito, né? Cego ver, aleijado andar, né? Levantar e andar. E chega uma hora dessa que Jesus faz uma pergunta dessa: onde é que a gente vai arranjar pão para alimentar?
Aí Filipe, no 7 diz assim: Filipe respondeu-lhe: 200 dinheiros de pão não lhes bastarão para que cada um deles tome um pouco. Filipe olhou para Jesus e disse, Jesus perguntou, onde é que a gente compra? Filipe disse, olha, 200 dinheiro para comprar de alimento aqui. Não dá para alimentar essa multidão, não. E 200 dinheiro era muito dinheiro naquela época também. E disse, não tem condições não, como quem dissesse assim, né? Não tem condições de alimentar essa multidão não. Não tem como a gente arranjar esse dinheiro. E mesmo que a gente arranjasse 200 dinheiro, não tinha condições de alimentar essa multidão. Mas aí Filipe, não dava para passar. Não era para passar um filme na cabeça de Filipe para ele dizer assim, diante de tudo que Jesus tinha feito, quando Jesus perguntasse a ele, Filipe, onde é que... Mestre, não, por aqui não tem, mas o senhor pode fazer até brotar do chão. O senhor é que sabe o que deve fazer. O senhor é que faz milagres. Isso aqui para o senhor é nada. Ele podia entender que Jesus podia fazer tudo ali para alimentar aquele povo. Cair do céu, brotar do chão, né? Então Filipe disse para Jesus que não tinha condições de alimentar aquele povo. No 7. Aí no 8, versículo 8. E um dos seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse-lhe. Disse-lhe, no 8. O 9. Está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas para quê? Mas que é isso para tanta gente? Aí vem André, para ainda na mesma linha de Filipe. Um dos primeiros discípulos, acompanhou Jesus, vem nessa caminhada com Jesus, salvando gente, libertando, curando. E André diz, tem um rapaz aqui que tem 5 pães e 2 peixinhos, mas de que adianta? Também não passou pela cabeça de Filipe todos aqueles milagres que Jesus fez, de ele fazer aquela multiplicação, ou qualquer milagre que Jesus pudesse fazer. Não passou pela cabeça de Filipe que Jesus, o poder que Jesus tinha, podia fazer qualquer coisa para saciar aquele povo, né? Aí Jesus tomou os pães. No 10 Jesus diz, e disse Jesus, mandai assentar os homens. E havia ali relva naquele lugar, e assentaram-se, pois os homens, em número de quase 5.000. Se era 5.000 homens, subentende que ele tinha de 10 a 15 mil pessoas, né? Porque a gente sabe que mulher e menino não era contado naquela época, né? Se tinha 5.000 homens, os homens vinham acompanhados com as suas esposas, com seus filhos ou filhas, né? Acompanhando Jesus, famílias inteiras. E a ideia é essa, que se tinha 5.000 homens, é que tinha mais de 10 a 15 mil pessoas, né? E Jesus mandou sentar, né? E Jesus tomou o pão e o peixe do rapaz que André encontrou, deu graças a Deus, né? Pegou os pães, deu graças a Deus com os pães e os peixes, e repartiu-os pelos discípulos, e os discípulos pelos que estavam sentados, e igualmente também os peixes, quanto eles queriam. Então Jesus começa aí a fazer a multiplicação dos pães e dos peixes. Esse milagre que é tão conhecido, tão falado nos 4 evangelhos, né? Os 3 evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, e o evangelho de João, né? Tão falado essa multiplicação dos peixes, tão conhecido. E essa multiplicação dos pães e peixes dá um exemplo para a gente. Diz alguma coisa para a gente. Que na hora da nossa dificuldade, na hora da nossa escassez, na hora que a gente passa por um período ruim em nossas vidas, de não ter as coisas, nós devemos agradecer a Deus o pouco que nós temos. Nas nossas casas, onde quer que nós estejamos.
na nossa casa, por exemplo, nossa família, o pouco que a gente tem, agradeçamos a Deus e dividamos as comidas para nossos filhos e esposas, né? E dá para alimentar todos. Foi isso que Jesus fez com os 5 pães e os 2 peixinhos. Agradeceu a Deus e dividiu. Eu não tenho dúvida que essa divisão que a gente faz na nossa casa, na época de escassez, de dificuldade, que esse alimento dividido, ele se tornará muito nos nossos organismos, com a fé em Deus e agradecendo por aquilo que tem, né? Não murmurando, não questionando, não, né? A gente tem um exemplo disso aí na viúva de Sarepta. Quem lembra lá de 1 Reis? Vou ler aqui para vocês. 1 Reis 17:12, onde Elias, da passagem, se encontrou com a viúva, né, de Sarepta. A Bíblia fala desse texto, estou trazendo só um resumo. E Elias pediu água à viúva, e a viúva deu-lhe água, e Elias pediu pão, né? E quando Elias pediu pão, foi o que ela disse a Elias? Versículo 1 Reis 17:12. Porém ela disse: vive o Senhor teu Deus, que nem um bolo tenho, senão somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E veis aqui, apanhei 2 cavacos e vou prepará-los para mim e para meu filho, para que comamos e morramos. A senhora, a viúva, não tinha nada. Um pouco de azeite, um punhado de farinha numa panela. Foi procurar 2 cavacos para fazer uma comida lá, comer e depois disso esperar a morte, que não tinha de onde tirar mais. Mas em nenhum momento ela murmurou. A gente não tem nada que referindo a ela que ela murmurou, que ela se queixou, que ela questionou, que ela estava triste. Como triste, ela conversou na tranquilidade, serena, né, de acordo com o texto. E é isso que Deus faz. E Elias foi lá e multiplicou. Ele sabe a história, que o azeite não acabava. Encheu todos os vasos, aquilo. Então Deus faz isso com a gente também. Nós temos que acreditar no poder de Deus e no milagre das nossas vidas, nas nossas dificuldades, né? É fazer aquilo que Jesus fez, agradecer a Deus, confiar no Senhor, né? Dirigir-se a Deus. É o pouco que a gente tem, mas te dou glória, e divide e alimenta a todos, né? A viúva deu um bom exemplo para a gente, e Deus foi lá e multiplicou aquela coisa dela, aquela dificuldade que ela estava passando. Deus transformou em história para a gente aqui, para a gente crer no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que Ele pode fazer também, né? Confie em Deus. 11. O 12, versículo 12. E quando estavam saciados, disse aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobejaram, para que nada se perca. Aí Jesus dá outro exemplo agora. Jesus diz que no momento de abundância, né, das riquezas, que a gente não desperdice. No momento bom, nos momentos alegres, no momento de fartura, que a gente tem as coisas e isso aqui está um pouquinho, joga essa fora, joga aquilo ali, tem mais aqui, deixa essa para lá. Então Deus diz: toma cuidado. Essa é a lição que Deus está para a gente. Não desperdice. Você está vivendo um momento hoje, mas guarde. Mantenha o seu mantimento em condições, né? Aqui é o desperdício. Jesus podia ter o que sobejou, o que sobrou, até deixado para lá e caminhar para a multidão, dispersava a multidão, já estava todo mundo saciado, alimentado, e ia embora. Mas Jesus fez questão de dizer: junte o que sobrou, guarde. Então deixa um exemplo para a gente. No momento de fartura, né, joga fora isso, aquilo outro. Se lembre que amanhã pode estar faltando. Não desperdice. Tá bom? Esse é o 12. O 13. Recolheram-nos, pois, e encheram 12 alcofas de pedaços de 5 pães de cevada que sobejaram aos que haviam comido.
Então, do milagre que Jesus fez, sobrou ali 12 alcofas, né? Sobrou 12 cestos, 12 vasos, né? Então, tudo que sobrou foi guardado, foi pego pelos os discípulos. Vendo aquilo que eu falei para vocês no começo, da multidão que seguia Jesus, que ele não entendia Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Vamos ver aqui no 14. Vendo, pois, aqueles homens o milagre que Jesus tinha feito, diziam: este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Então, daquela multiplicação dos peixes ali, daqueles 5 pães e dos 2 peixinhos, aquela multiplicação, os homens que estavam ali naquela multidão, e as pessoas, as mulheres e meninos, começaram a reconhecer Jesus como Filho de Deus mesmo, como o profeta que havia de vir, como nosso Salvador, que as promessas de Deus foram feitas durante o período todo da Bíblia. Toda a Bíblia serve de ai para Jesus, tudo foi preparando o caminho para Jesus, dizendo: de ti sairá o guia que apacentará o meu povo, né? Falou para Moisés, falou da Davi, raiz de Davi, né? Então a Bíblia todo dia vem preparando, e esse povo começou a entender agora, depois desse milagre, dessa multiplicação dos pães e dos peixes, né? E creio eu que eles lembraram de Moisés. Nesse momento que Jesus multiplicou pão e peixe, que alimentou uma multidão, isso já aconteceu lá atrás, né? De a multidão que estava no deserto, Moisés que tirou do Egito, não tinha o que comer, e caiu o maná do céu, e alimentaram a todos. Lembra? Aí separei o versículo aqui para a gente, se alguém quiser procurar, essa parte que ele lembra, Deuteronômio, né? Deuteronômio capítulo 18, mas no 15, capítulo 18, o 15 diz o seguinte: o Senhor teu Deus te levantará um profeta do meio de ti, de teus irmãos, como eu, e a ele ouvireis. Então, como os judeus, o povo judeu, aprendiam a lei, a Torá, né? O Velho Testamento, desde criancinha, eles eram obrigados a ler as Sagradas Escrituras, né? Do Velho Testamento. Então ele tinha essa cultura de todo um passar pai para filho e tal, né? E leitura também. Então eles começaram a entender, isso aqui eles sabiam dessa passagem. Eles começaram a identificar Jesus daqui. E Deuteronômio 18 diz o seguinte: eis, lhe suscitarei um profeta do meio de seus irmãos, como tu, e porei as minhas palavras na sua boca, e ele lhe fará tudo o que eu lhe ordenar. Então, aquelas coisas, aquilo que eu já disse, começaram a entender aí, diante dessas palavras, trouxeram para Jesus, começaram a entender que Jesus era o Messias, o enviado de Deus. No 15, Jesus, 15 é o seguinte: sabendo Jesus que haviam de vir arrebatá-lo para o fazerem rei, tornou-se a retirar-se, ele só, para o monte. Jesus se retirou da multidão e foi para o monte, se afastando daquele povo, porque aquele povo ia começar a pegar Jesus para botar como rei. Porque ele disse: agora não, agora veio o Messias, e o Messias vai vir com todo o poder e vai nos arrancar da mão dos romanos, né? Eles não eram escravos como era no Egito, mas eles deviam satisfação a Roma, ao imperador. Tudo passava pelo conhecimento romano, né? Eles não eram escravos, mas eram devedor de Roma. Vivia às custas, vivia sendo monitorado pelo povo de Roma, do imperador, né? Então eles disseram: vamos pegar esse camarada agora, que agora ele vai destruir, vai libertar a gente, e quem vier, ele vai mandar cavaleiro de fogo, arma, vai destruir tudo né? Não entender grosso assim. Ele agora vai acabar com o exército romano aí e vai nos libertar. Aí Jesus se afastou dele, percebendo que estava na mente deles essas coisas. O 16. E quando veio a tarde, seus discípulos desceram para o mar.
discípulos desceram para o mar, chegando à tarde, foram para o barco para ir para outra cidade, como faziam sempre, pregar o evangelho em outra cidade. 17. E entrando no barco, atravessaram o mar em direção a Cafarnaum. E era já escuro. E ainda Jesus não tinha chegado ao pé deles. Então eles entraram no barco e estavam mar adentro. E Jesus não tinha chegado ainda. E estava escuro, né? E Jesus não tinha chegado ainda junto deles. No 18, e o mar se levantou, porque um grande vento soprava. Então, um grande vento soprando no mar, grandes ondas, né? E o mar, nesse balanço todo perigoso, ficaram temerosos dentro do barco, né? Sem Jesus, o barco começou lá, né? Vento muito forte, sacolejar o barco para um lado para o outro, e eles temeram. E tendo navegado de 25 a 30 estados, viram a Jesus andando sobre o mar e aproximando-se do barco, e temeram. Né, eles já estavam transformando isso em distância, de 25 a 30 estádios, é cerca de 3 a 5 quilômetros de distância da praia. Eles já estavam de 3 a 5 quilômetros de distância lá de onde eles estavam. E Jesus andando sobre o mar, aproximando-se do barco, eles temeram. Não sabiam o que era, na escuridão, viam um vulto, não dava para identificar. Mas aí no 20, mas ele lhes disse: sou eu, não tem mais. Jesus falou com eles: sou eu, não tem mais. Aqui dá mais um exemplo para a gente aqui. E eles escutaram a voz e reconheceram Jesus. Como se diz, né? A ovelha escuta a voz do seu pastor. Reconhece a voz do seu pastor. Naquela escuridão, sem saber o que era, um vulto que não deu para identificar. Mas Jesus disse: sou eu, não tem mais. Então, nós temos que ter essa sensibilidade de escutar a voz de Deus. Existem muitas vozes aí, mas a gente tem que conhecer a voz de Deus. A gente tem que conhecer a voz que é identificada pela palavra, dentro da palavra de Deus, dentro dos ensinamentos. A voz que chega para nós é fora do contexto bíblico, então essa voz eu não reconheço. Agora a voz que chega até nós é dentro de um contexto bíblico, aí a gente reconhece, é a voz de Jesus Cristo. Ele deixou os ensinamentos. Quem o conhece vai reconhecer a voz, vai reconhecer, né? Então a gente tem que conhecer Jesus. A ovelha tem que reconhecer o pastor, conhecer o pastor para reconhecer a voz do pastor. E no 21, então ele de boa mente o receberam no barco, e logo o barco chegou à terra para onde ia. Então receberam Jesus e o barco seguiu diante. Daqui, desses não temas que Jesus fala no 20, eu trago uma passagem em Isaías 41:10, onde diz assim: não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço, eu te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Então não te assuste, Jesus está contigo, Jesus está conosco, né? Ele diz aqui: porque eu estou contigo, não te assombres, eu te ajudo. Mas você tem que reconhecer a voz do seu pastor. Você tem que conhecer a voz de Jesus. Não é qualquer voz que a gente vai atender, né? Então, a minha conclusão está aqui. É que muitos andavam com Jesus naquela época, através de um milagre, querendo uma oportunidade para ser beneficiado com alguma coisa, né? E hoje continua do mesmo jeito. Hoje muitas pessoas frequentam a igreja, assistem culto, choram, se emocionam, louvam, e sai da igreja, volta a praticar as mesmas coisas de antes, né? O que é que vão buscar? Será que essas pessoas vão buscar Jesus? Ou vão buscar a restauração do casamento? Ou
o filho para sair da droga, ou que abre uma porta de emprego. Será que não vai buscar Jesus para isso? Não é? Então o joio, é por isso que Jesus disse, o joio está junto com o trigo. Muita gente dentro da igreja buscando Jesus, acompanhando Jesus, seguindo Jesus, com interesse em alguma coisa. Um carro novo, uma chave de uma casa, uma bênção, mas não está procurando a salvação ou o Salvador. E o que vem depois, vem o que Deus quiser. Né? Essa é a minha conclusão de tudo, que aqueles que acompanhavam Jesus, que não reconheciam Jesus como Senhor e Salvador. Não é o nosso caso, nós já reconhecemos Jesus como Senhor e Salvador de nossas vidas. Bom, que Deus continue nos abençoando, né? Nos trazendo sabedoria e discernimento para aprender cada vez mais de Jesus Cristo. Amém? Fiquem na paz de Cristo. Que Deus abençoe a todos.